Eu sou a Júlia, estudante da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, e vou apresentar para vocês o projeto da FrameNet Brasil em parceria com a Reinventa. A Deixis Multimodal encontra a semântica de frame, coteja em metodologias semântico-pragmáticas de anotação multimodal. Muitos dados divulgados apresentam que a população brasileira possui dificuldades na área de leitura e compreensão textual. Mas será que a leitura ocorre apenas em textos escritos? Muitos estudos sobre a Deixis já foram desenvolvidos pensando em sua aplicação nas produções escritas, deixando de lado outros aspectos semióticos. Pensando nisso, esse projeto busca ampliar o estudo das categorias linguísticas, explorando a multimodalidade de diferentes formas de significação, observando as mudanças de centro deítico a partir de anotações em acordo com a semântica de frames, podendo, em potencial, contribuir para a prática de leitura na sala de aula. Mas espera um pouquinho. Para a gente entender tudo isso, é preciso explicar algumas coisas. Afinal, o que é a Deixis? A Deixis é a nossa forma de nos referenciarmos às coisas, pessoas, lugares e tempo no mundo, usada primeiramente na língua. Segundo Fillmore, em 1975, elas só podem ser entendidas quando relacionadas com um contexto. A gente muda o referente o tempo todo e usamos para isso os deíticos. Para pensar nessas alterações de referência que são feitas e que influenciam diretamente a maneira como organizamos as nossas ideias em texto, é estabelecido um outro conceito, o de centro deítico. Os centros deíticos podem ser de 4 tipos: lugar, tempo, pessoa e objeto. Imagine que você está com um amigo, passeando, conversando sobre suas vidas pessoais, e em determinado momento você aponta e diz: "Olha aquela confeitaria, os doces de lá são uma delícia." E o assunto de vocês se torna a confeitaria. A partir desse momento, por exemplo, há uma mudança de centro deítico de lugar, que pode ser indicada, por exemplo, não apenas pela fala, mas também pelo gesto. Faz sentido pensar em deixis na língua em textos escritos, como fizeram de maneira muito rica Fillmore e Levinson. Mas aqui vamos tratar da deixis como um fenômeno mais amplo, considerando que há textos multimodais. Por isso, é preciso que você entenda também que nós usamos de diversos modos de significação para nos comunicarmos, já que a linguagem é construída articulando diferentes maneiras de expressão. A comunicação atual está cada vez mais utilizando integrações de forma complexa do texto, da imagem, do áudio, do espaço, do toque e do gesto. E partindo do princípio de que temos diferentes maneiras de construir significados, a deixis deve ser analisada de maneira multimodal. A multimodalidade é a presença de diferentes modos de comunicação, como texto, imagem e som, que se organizam e interagem de maneira estruturada e intencional para construir um significado em um contexto comunicativo. Tendo todos esses conceitos em mente, a pesquisa se propõe a anotar, a partir da plataforma WebTool, 10 episódios do programa de viagens brasileiro Pedro pelo Mundo, relacionando os conhecimentos deíticos e multimodais com a semântica de frames desenvolvida por Fillmore, em 1982. A semântica de frames é uma abordagem teórica que utiliza dos frames uma estrutura de conhecimentos conceituais que servem de base para a compreensão de palavras e sentenças. A ideia principal é que o significado de uma palavra só pode ser totalmente compreendido em relação a um cenário ou uma situação que evoca um conjunto de conceitos interrelacionados. Utilizando esse modelo de anotação e observando todos os aspectos multimodais e os modos de significação, a anotação é realizada em todos os momentos em que há uma mudança de centro deítico, identificando quais os gatilhos e os frames relacionados a cada um deles. Na cena apresentada do episódio 8 da primeira temporada, é possível ver uma mudança no centro deítico realizada de maneira multimodal a partir do som, do corte plano cinematográfico e do visual. Os elementos associados fazem com que, mesmo que não haja nenhuma pista linguística, seja percebido que o foco desejado é pela passagem do tempo, visto que é sonado o frame de período de tempo pelas unidades. Nesse momento, ocorre uma mudança para um tipo deítico de tempo a partir de diferentes maneiras de significação. E o que a gente já percebeu até agora? O objetivo principal da pesquisa é relacionar e mapear os diferentes tipos de centro deíticos, considerando-os como aspectos semióticos que vão além dos elementos apenas linguísticos, mas que também contemplam outros modos de significação. E por mais que se trate de um projeto em andamento e que ainda não tenha sido montada uma tabela de dados final, algumas correlações entre categorias muito interessantes já podem ser observadas. Afinal, como estamos sinalizando desde o início desse vídeo, a mudança de centro deítico atrelada a multimodalidades auxilia o leitor a entender os caminhos do texto. E é claro que essa pesquisa pode obter resultados aplicáveis no nosso dia a dia. Projetos como esse podem contribuir para que haja um foco maior na análise linguística relacionada a elementos semióticos na escola, proporcionando um letramento multimodal, visto que olhar para as mudanças de centro deítico, amparado pelos diferentes modos de significação, amplia os conhecimentos semântico-pragmáticos e possibilita um aprimoramento na compreensão textual para além do texto escrito. Além disso, podem futuramente auxiliar as máquinas a compreenderem melhor os textos, já que a análise hoje feita por elas é bastante restrita. E agora, me diz aí, o que você achou? Espero que tenham gostado dessa breve apresentação. Caso deseje conhecer mais do projeto, aqui estão os nossos contatos. Até a próxima!